que a autoconfiança ela também precisa de lastro. O que é esse lastro, Suzane? O que é o lastro da autoconfiança? Olha só, vamos lá. Você lembra a primeira vez que você foi dirigir? Eu tenho até uma história para contar sobre esse negócio. Tenho até uma história. Gente, quando eu entrei na Fibria, presta atenção nessa história. Quando eu entrei na Fibria, meu primeiro emprego, eu não sabia, eu tinha habilitação, eu sabia dirigir na cidade, mas eu não sabia dirigir na roça, eu não sabia dirigir em campo, eu tinha pouca experiência de direção. E aí, quando eu entrei, a primeira grande desafio foi esse. Temos uma técnica operacional de campo que não sabe dirigir. E agora? O que a gente vai fazer? Suzane aqui ficou como? Com um cu que não passava uma lêndia, né? Achando que ia ser mandado embora. Porque de que adianta uma técnica que não dá conta de dirigir, não tem confiança de dirigir no campo? Né? E a minha questão era totalmente falta de confiança na direção. Né? E aí, beleza. Criamos um plano de ação. Eu tive essa sorte de contar com pessoas que compreenderam a situação, coisa que em pequena empresa nunca teria acontecido, só aconteceu porque é multinacional, que tem esse suporte. Né? E aí falaram assim, Suzane, é o seguinte, você não sabe dirigir, certo? Tá chegando a fusão, a gente já sabe que vai ter aqui, eu já na minha cabeça, eu já sabia que algumas pessoas iam acabar sendo mandadas embora, né? Ou sendo deslocada de função, alguma coisa do tipo, e eu sabia que, pô, entre um técnico que sabe dirigir e um técnico que não sabe dirigir, a chance de eu rodar é muito grande, certo? E isso me preocupou demais, demais. E aí eu peguei e falei assim, tá, vamos fazer um plano de ação. A empresa, na verdade foi a empresa que falou, vamos fazer um plano de ação e você tem X tempo para aprender a dirigir. Se não aprender a dirigir, minha filha, né, já sabe. Aí eu, tá, beleza, suando frio. Falando, meu Deus do céu, eu tenho, sei lá, acho que eram uns 2 meses para aprender a dirigir. Se eu não aprender a dirigir, eu vou ser mandada embora. O meu sonho vai cair pela culatra. Acabei de entrar, acabei de me mudar para um estado longe pra caramba do meu estado natal, que é o Maranhão. Tô no Espírito Santo. Me lasquei, né? Pensei. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou praticar. Ó, fui na autoescola, fechei um pacote e, ó, pau na placa, praticando a direção. Ó, moço, preciso rodar não só na cidade, preciso rodar no campo. Fiz um pacote legal, os caras começaram a me ensinar a andar no campo, né? E eu também pude aprender também dentro do próprio carro da empresa, em alguns momentos específicos eles me liberavam. Enfim, fui aprendendo. Fiz a primeira prova, não passei. Por quê? Não dei uma seta lá para o negócio. A prova dentro da própria empresa, tá, gente? Treina mais. Fiz a segunda prova, não passei. Isso já estava passando mais ou menos 2 meses já. Eu falei, tô no sal. Gente, nesse período eu tentava me fazer de útil de tudo quanto era forma, pra, tipo assim, meu Deus, pelo menos isso aqui ela é boa, sabe? Pelo menos isso aqui, não vamos mandar ela embora não, pelo menos isso aqui ela é boa, né? Mas eu sabia que era um jogo muito, muito arriscado, porque é difícil você trabalhar como engenheira operacional sem você saber dirigir. É muito difícil, né? E aí eu falei, cara, sabe o que eu acredito? Eu já fiz os testes. Quando eu pego o carro da autoescola, eu consigo dirigir. Por que na hora da prova eu não consigo? Falei, vou trabalhar minha autoconfiança. Isso é o problema de autoconfiança. E foi aí que eu comecei a, de novo, trabalhar minha autoconfiança. E aí tem formas de trabalhar. A gente vai falar um pouquinho, fica comigo. Comecei a trabalhar minha autoconfiança, comecei a enxergar, lembrar dos desafios que eu já tinha superado, das coisas, da primeira vez que eu aprendi, por exemplo, a andar de moto, quanto foi difícil e eu aprendi. Né? Então, por que eu não aprenderia a andar de carro também? É manter a calma, se eu ficar... e comecei a simular várias situações na minha cabeça. Né? Se eu ficar nervosa nessa situação, eu vou perder meu emprego, é isso que está em jogo. Então, filho, eu comecei, ó, sabe, o famoso água bateu na bunda? Pois é, o famoso bambu tá gemendo, a mesma coisa. Fiz acontecer. Fui para a terceira prova. E aí já tava com me tremendo todinha, que eu falei, a quarta não vem. Essa prova
Ou eu passo nesse negócio, nesse teste dessa empresa e vou ser liberada para atuar na função que eu fui contratada, ou eu tô na rua. Já pensei isso, né? E aí tem várias coisas, tá, gente? Mas um lado da história é esse, né? Tem vários lados dessa história. Fui fazer a prova. Já entrei no carro, já mais confiante. Tem meu cinto, comecei a conversar com o cara que estava com o técnico de segurança. Não, estou fazendo já aula já há muito tempo, já dirijo. Comecei a lembrar dos momentos em que eu dirigi nas roças e tal, nas aulas que eu estava fazendo, que eu consegui. E fui, peito para frente. E fui, eu falo, cara, é isso. Vamos lá. Andei a BR-262 mais de 80 quilômetros, saí de uma cidade para outra com ele, né? Fiz, enfim, fui para a roça, subi morro, desci morro. No final, fui aprovada. O que mudou da primeira vez que eu tentei para a segunda e para a terceira? Na primeira vez que eu tentei, eu já estava com a condição de passar naquela prova. Na segunda vez que eu tentei, eu já estava com muita condição de passar naquela prova. E por que eu só passei na terceira? Porque só na terceira que eu bati no peito e falei que ia passar. Mas não foi no momento, foi antes. Só na terceira que eu olhei e falei assim, o que me falta não é técnica. O que está me faltando aqui é autoconfiança. Entendem? Então é um exemplo para mostrar para vocês aqueles 2 pontos que eu falei. Eu era muito confiante no meu trabalho nessa época, mas como a situação era nova para mim, nunca tinha dirigido em morro, a minha autoconfiança não conseguia fazer essa correlação entre eu já ter passado por vários desafios e ter superado e aprender a dirigir. Na minha cabeça, eram autoconfianças totalmente diferentes. O que a gente precisa fazer? Criar o lastro, criar a conexão. Então, quando a gente vai passar por um desafio novo, seja você está aprendendo tá aprendendo um processo seletivo, está estudando para trainee, está estudando para passar em estágio, o que você precisa começar a fazer quando você não tem, não consegue ficar praticando isso demais, você não pode se dar o luxo de tentar passar um ano, certo? Você não pode tentar um ano entrar numa vaga e se dar o luxo de não conseguir esse emprego, ou esse estágio, ou essa mudança, certo? Então, a prática, ela não está tanto a teu favor. O que você precisa fazer? Você precisa criar o lastro com outras práticas que você teve e que geraram autoconfiança em você. Relembrar dos momentos em que você superou desafios. Botar na sua cabeça que a autoconfiança é uma coisa treinável. Então, relembre os momentos que você superou desafios. Relembra os momentos mais difíceis. Eu sei que aqui, hoje, me vendo, Isa, Fael, várias Isas, tem muita aluna Isa. Eu sei que todas vocês aqui, todas, sem exceção, já passaram uma situação na vida em que vocês falaram assim, meu pai amado, a cruz que o pessoal estava falando é essa aqui. Isso aqui é a cruz. Passaram ou não passaram? Me digam aqui. Já passei, Suzy. Ó, Isa. Tenho carteira, mas não tenho prática. Eu bati o boneco ciclista na prova de tão nervosa. Até o avaliador riu da minha desgraça. Mas passei na terceira tentativa também. Então, o que mudou, Isa? O que mudou, gente? O que muda? Você acha que na terceira tentativa a Isa aprendeu do nada a dirigir? O intervalo de uma prova ou outra é 1 mês, 2 meses. O que muda? A autoconfiança. Alguém aqui já passou por situações onde olhou e falou assim, meu Deus do céu, será que eu dou conta de sair disso aqui que eu tô vivendo? Todo mundo já teve uma história dessa. Comenta aqui, eu já passei e superei. Todo mundo já teve uma história em que superou. Todo mundo. E são essas histórias que fortalecem você como indivíduo. Fortalecem a sua autoconfiança.